Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja. Nós estamos estudando o livro A Gênese que é uma das obras básicas da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Estamos estudando a Gênese segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 6, que trata da uranografia geral. Nós falávamos no último episódio a respeito dos satélites formados ao redor dos planetas. Lemos até o item 25 e vamos dar continuidade na leitura do item 26. Leitura. O número e o estado dos satélites de cada planeta tem variado de acordo com as condições especiais em que eles se formaram. Alguns não deram origem a nenhum astro secundário, como se verifica com Mercúrio, Vênus e Marte, ao passo que outros, como a Terra, Júpiter, Saturno, etc., formaram um ou vários desses astros secundários. Além de seus satélites ou luas, o planeta Saturno apresenta o fenômeno especial do anel que, visto de longe, parece cercá-lo de uma como a auréola branca. Esse anel é, com efeito, o resultado de uma separação que se operou no equador de Saturno, ainda nos tempos primitivos, do mesmo modo que uma zona equatorial se escapou da Terra para formar o seu satélite. A diferença consiste em que o anel de Saturno se formou em todas as suas partes de moléculas homogêneas, provavelmente já em certo estado de condensação, e pôde, dessa maneira, continuar o seu movimento de rotação no mesmo sentido e em tempo quase igual ao do que anima o planeta. Se um dos pontos desse anel houvesse ficado mais denso do que outro, uma ou muitas aglomerações de substância se teriam subitamente operado, e Saturno contaria muitos satélites a mais. Desde a época da sua formação, esse anel se solidificou do mesmo modo que os outros corpos planetários. Então, nesses dois itens aqui que a gente acabou de ler, o Espírito de Galileu, ele faz uma distinção entre a formação dos satélites, né, das luas aí ao redor dos diversos planetas, e este anel que se formou ao redor de Saturno, né, mostrando que houve uma diferença. Qual que é essa diferença? No processo de formação de um satélite, vamos chamar assim, essa poeira ou essa substância que se desprende do planeta, ela fica por um tempo girando ao redor do planeta e
a condensação, ou seja, a aglomeração de uma quantidade maior de matéria faz com que essas partículas e essa substância ao redor do planeta vá girando ao redor desta partícula maior e se aglomerando ao redor dessa partícula maior por lei de gravidade, pelas forças centrífugas e centrípetas a esse movimento associadas, e aí você tem a aglomeração, a condensação, a junção de todas essas partículas no formato de um único satélite, de uma massa única que vai ser o satélite, como no caso da Terra, a Lua. No caso de Saturno, essa aglomeração ela não aconteceu porque não houve a formação de um conjunto ou de um corpo destacadamente mais denso e mais volumoso que tivesse a capacidade de atrair as demais partículas ou as demais substâncias que estavam girando naquela órbita. Dessa forma, as partículas e essas moléculas que estão girando ali ao redor desse anel em torno de Saturno, elas acabaram se solidificando mais ou menos nos mesmos tamanhos, mais ou menos nas mesmas proporções, e acabaram que uma não foi atraída ou não foi aglomerada pelas demais, e com isso a gente tem essa bela formação que é esse anel ao redor de Saturno. Nós terminamos aqui essa questão dos anéis, né, dos satélites e anéis e de como essa formação acontece, e vamos agora para o próximo item, né? O próximo item, ainda no capítulo 6, começa a tratar dos cometas. Então vamos para o item 28. O que são os cometas? Astros errantes, os cometas, ainda mais do que os planetas que conservaram a denominação etimológica, serão os guias que nos ajudarão a transpor os limites do sistema e que pertence à Terra e nos levarão e que nos levarão a regiões longínquas da extensão sideral. Mas antes de explorarmos os domínios celestes com o auxílio desses viajantes do universo, bom será demos a conhecer, tanto quanto possível, a natureza intrínseca deles e o papel que lhes cabe na economia planetária. Então aqui, veja que a visão do Galileu, ela já é uma visão assim espiritualizada, né? Ele coloca aqui o cometa como se ele fosse um guia para, no futuro, a gente seguindo, vamos dizer assim, essa rota que o cometa segue, essa órbita diferenciada que o cometa segue, a gente possa fazer viagens longas por toda a extensão ou por parte da extensão da galáxia e conseguir, seguindo o cometa, retornar, vamos dizer assim, para a nossa própria órbita, para a nossa própria localização aqui no universo e no sistema solar, né? Então o cometa ele está traçando aqui, da mesma forma que os grandes navegadores se utilizaram das estrelas para se guiar e para fazer esses movimentos ao redor do planeta, né? Nas navegações aí dos séculos XV e XVI, a gente aqui está pensando aqui, né? O Galileu tá nos propondo a ideia de que os cometas teriam esse papel de guia, né? De nos guiar nessas explorações que ainda um dia faremos nos domínios celestes aí no espaço sideral que a gente ainda desconhece. Esperemos nós que estejamos encarnados nesse espaço para fazer esse movimento aí que ele está descrevendo. Sigamos na leitura. Alguns hão visto nesses astros dotados de cabeleira mundos nascentes, a elaborarem no primitivo caos em que se acham as condições de vida e de existência que tocam em partilha as terras habitadas. Outros
imaginaram que esses corpos extraordinários eram mundos em estado de destruição e, para muitos, a singular aparência que têm foi motivo de apreciações errôneas acerca da natureza deles. Isso a tal ponto que não houve, inclusive, na astrologia judiciária, quem não os considerasse como pressagiadores de desgraças enviados por desígnios providenciais à terra, espantada e tremente. Então, nesse período aí anterior aí à compreensão do que exatamente são os cometas, a gente fez diversas interpretações do que é que eles eram e de como eram representados, né? E você vê aqui que até mesmo a ideia de que o cometa traria aí um aviso dos céus de que algo de ruim iria acontecer aqui na Terra, que ficava com seus habitantes espantados e tremendo de medo, né? Mas a ciência veio e começa a avaliar melhor esses astros, né? E a colocar os pingos nos is. O que a gente pode dizer a respeito da ciência moderna aí, a respeito do que a nossa ciência material aí fala sobre os cometas, né? Então, primeiro de tudo, a ciência moderna não atribui aí funções aos cometas no sentido de terem uma finalidade para o universo, né? Ao invés disso, a pesquisa atual entende os cometas como corpos celestes que desempenham papéis cruciais aí na compreensão da origem do sistema solar e na evolução da vida na Terra. As principais funções aí científicas, ou as principais características dos cometas são como cápsulas do tempo no sistema solar primitivo, né? Então eles são considerados aí como se fossem vestígios da formação inicial aí dos nossos sistemas solares e de outros sistemas solares na Via Láctea, né? Fala-se aí que os primeiros cometas, né, são restos gelados e rochosos da formação do nosso sistema solar, que eles datam aí ao redor de 4,6 bilhões de anos terrestres, né? A composição do cometa ela continua intocada por terem se formado e permanecido nas regiões mais frias e externas do sistema solar, como a nuvem de Oort e o cinturão de Kuiper, né? Eles preservam uma composição química e física quase original desse período inicial aí da formação do nosso sistema solar. É como se fosse uma janela para o passado, por isso uma cápsula do tempo, né? O estudo da composição desses sistemas e desses cometas dariam para nós pistas sobre as condições e os materiais presentes na nebulosa solar que gerou o nosso sistema solar, né? Então essa nuvem de gás e poeira que deu origem ao Sol e aos planetas como a gente os conhece hoje, né? Possivelmente, uma das características, aqui não há uma certeza absoluta, mas apenas teorias a serem investigadas, né? Possivelmente considera-se aí os cometas como se fossem entregadores ou distribuidores de água pelo sistema, né? Pelos sistemas solares. Não é certo isso ainda, mas acredita-se que os cometas e os asteroides tenham transportado água e outros compostos voláteis para a Terra primitiva, né, contribuindo para a formação dos oceanos. Há controvérsias, mas é assim que a ciência enxerga, né? E eles também são vistos como blocos construtores, né? Alguns cometas aí contêm moléculas orgânicas, blocos de construção de aminoácidos e proteínas, né? Que trariam ou adicionariam, por exemplo, partículas iniciais que depois se multiplicariam em determinados planetas. Não esquecendo, né, que esse
os cometas também tiveram um papel importante na Terra, nos seus choques e nas suas encontros com o planeta. Atribui-se aí, a gente não pode esquecer, atribui-se aí o desaparecimento dos dinossauros ao choque de um cometa, que também a gente precisa ter alguma parcimônia aí para ter certeza disso, mas é assim que a ciência entrega, né, essa teoria para nós, né? O ser humano hoje, ele faz aí algumas tentativas de descoberta, de exploração espacial nesses cometas, tenta pousar robôs, né, para ver do que é que eles são feitos e esse tipo de coisa, mas ainda os estudos são muito iniciais, a gente ainda não tem amostras para estudo, nem certeza, vamos dizer assim, absoluta das coisas. O que a gente tem são teorias baseadas nas observações que a gente é capaz de fazer, né? Item 30 da Gênese. A lei de variedade se aplica em tão larga escala nos trabalhos da natureza que admira hajam os naturalistas, os astrônomos e os filósofos fabricado tantos sistemas para assimilar os cometas aos astros planetários e para somente verem neles, nos cometas, astros em graus mais ou menos adiantados de desenvolvimento ou de caducidade. Caducidade aqui de ficar caduco, né, de ficar velho. Entretanto, os quadros da natureza deveriam bastar amplamente para afastar o observador da preocupação de perquirir relações inexistentes e deixar aos cometas o papel modesto, porém útil, de astros errantes que servem de exploradores aos impérios solares. Porque os corpos celestes de que tratamos são coisa muito diversa dos corpos planetários. Não têm por destinação, como estes, servir de habitação a humanidades. Vão sucessivamente de sóis em sóis, enriquecendo-se às vezes pelo caminho de fragmentos planetários reduzidos ao estado de vapor, aurir nos focos solares os princípios vivificantes e renovadores que derramam sobre os mundos terrestres. Se quando um desses astros se aproxima do nosso pequenino globo para lhe atravessar a órbita e voltar ao seu apogeu, situado a uma distância incomensurável do Sol, o acompanhássemos pelo pensamento para visitar com ele as províncias siderais, transporíamos a prodigiosa extensão de matéria etérea que separa das estrelas mais próximas o Sol, e observando os movimentos combinados desse astro, que se suporia desgarrado no deserto infinito, ainda aí encontraríamos uma prova eloquente da universalidade das leis da natureza que atuam a distâncias que a mais ativa imaginação mal pode conceber. Aí a forma elíptica toma a forma parabólica e a marcha se torna tão lenta que o cometa não chega a percorrer mais que alguns metros no mesmo tempo durante o qual, em seu perigeu, percorria muitos milhares de léguas. Talvez um Sol mais poderoso, mais importante do que ele acaba de deixar, exerça sobre esse cometa uma atração preponderante e o receba na categoria de seus súditos. Então, na vossa pequenina terra, em vão,
As crianças espantadas lhe aguardarão o retorno que haviam predito, baseando-se em observações incompletas. Nesse caso, nós, que pelo pensamento acompanhamos a essas regiões desconhecidas o cometa errante, depararemos com uma nação nova, que os olhares terrenos não podem encontrar, inimaginável para os espíritos que habitam a Terra, inconcebível mesmo para as suas mentes, porquanto ela será teatro de inexploradas maravilhas. Chegamos ao mundo astral, nesse mundo deslumbrante dos vastos sóis que irradiam pelo espaço infinito e que são as flores brilhantes do magnífico jardim da criação. Lá chegados, apenas saberemos o que é a Terra. Nossa, poético, né, esse último trecho aqui. Então, o que ele está dizendo, né? Que o cometa ele tem realmente essa capacidade de, ao percorrer não um, mas diversos sistemas solares diferentes, ele vai colhendo, né, nesse processo uma parte de matéria e vai condensando em volta de si uma parte de matéria. E se o destino desse cometa é formar algum planeta ao redor de algum dos infinitos sóis que a gente tem na nossa Via Láctea, na nossa galáxia, né? Nessas viagens que ele vai adquirindo e absorvendo cada vez mais matéria e cada vez mais substância, ele vai se tornando cada vez maior. E por estar maior, ele passando, por exemplo, próximo de um Sol que tenha uma força de atração maior por ser um Sol de volume maior, de massa maior, de tamanho maior, ele pode ficar retido a uma órbita ao redor daquele Sol. E aí a gente aqui na Terra, que já calculou, né, que ele vai e volta de tantos em tantos anos e que ele passa pelo nosso céu de tantos em tantos anos e que vai ser possível rever o cometa, sei lá, o cometa Halley ou qualquer outro cometa de tantos em tantos tempos, a gente pode se surpreender com a não aparição daquele cometa naquele intervalo de tempo que a gente imaginava que ele retornaria, né? E nesse processo, esse cometa acaba retido num outro sistema solar e passa a ser matéria, né, material constante ou integrante de uma nova habitação, talvez de um novo planeta. Talvez ele se torne um novo planeta, talvez ele se confunda com o satélite de um planeta maior, mas o fato é que ele pode ser atraído por um Sol com mais força gravitacional e isso faria com que a sua trajetória elíptica tão gigantesca acabe por se tornar em uma parábola que vai ganhando, vamos dizer assim, formato e se tornando uma órbita ao redor de um Sol, talvez milhares de anos-luz distante desse Sol aqui, do nosso Sol da Terra, né? A gente não sabe. A nossa ciência ainda não evoluiu o suficiente para compreender, o nosso entendimento e a nossa moral ainda não evoluiu o suficiente para termos esse tipo de aula sobre os destinos que a espiritualidade dá para cada criação da divindade. Então, vamos progredir primeiro, vamos evoluir primeiro para que a gente tenha a condição de compreender e de avaliar depois no futuro. Quem sabe a gente até contribua na formação aí de um planeta utilizando um cometa. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje.
Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, que assim seja.